E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Dr. Braun IPA Low Carb. Dando sequência a esta série da cervejaria Dr. Braun, onde estamos explorando a linha Low Carb, ou seja, cervejas de baixa caloria, focadas num mercado um pouco mais saudável e que traz em seu portfólio 3 rótulos apenas. Hoje nós vamos com a IPA Low Carb, IPA Low Carb. Dr. Braun Low Carb, IPA Low Carb, cerveja clara do tipo India Pale Ale de baixa caloria. O que é uma IPA Low Carb de baixa caloria? Essa é uma inovação cervejeira na qual retiramos os carboidratos dessa cerveja em sua grande maioria, deixando somente 0,92 gramas por 200 ml. Com isso, entregamos o melhor das IPAs com muito sabor e aroma, porém com baixíssima caloria, somente 42 quilocalorias a cada 200 ml, uma redução de 60% das calorias em relação à sua versão original. Essa cerveja refrescante e saborosa mantém todas as características das cervejas do estilo IPA, como amargor e aroma. Porém, apresenta a presença mínima de açúcares ou carboidratos em sua fórmula, possibilitando um menor acúmulo de calorias em seu corpo. Essa cerveja é ideal para os apaixonados por IPA e que se preocupam em manter uma vida plena com menos carbs e menos calorias. Ingredientes: água, malte de cevada, malte de trigo, lúpulo e levedura. Não traz aqui um índice de amargor, uma cerveja com 3% de graduação alcoólica. Bom, por se tratar de uma cerveja com 3% de álcool, a gente já pode enquadrá-la como uma Session IPA. Já não é mais uma tradicional American IPA. Mas eu acho que é justo, eu acho que é honesto, eles não estão tentando vender aqui o milagre cervejeiro, eles estão vendendo uma cerveja que teve uma redução calórica a partir da redução de carboidratos e que tem uma graduação alcoólica menor, para pessoas que tendem a buscar um estilo de vida mais regrado. Muitas vezes são pessoas que têm restrições ou que estão numa fase de perder peso e buscam uma dieta onde não querem deixar de beber a sua cerveja no dia a dia, mas precisam ter uma redução calórica. Então eu acho sempre válido esse tipo de proposta, desde que isso seja feito de forma honesta. E eu acredito que essa série traz muito disso. Vai ser minha primeira experiência com essa cerveja, eu nunca provei desse rótulo antes, da mesma forma como eu não provei nenhum dos rótulos dessa série, dessa linha Low Carb da Dr. Braun. Confesso que eu estou bastante curioso, então sem maiores delongas, vamos pro copo. Hoje o serviço está sendo feito a partir de uma garrafa de 355 ml em um Half Pint Nonic de vidro. O rótulo da garrafa traz a sua arte com elementos na cor verde, um cervejeiro barbudo e de óculos envolto num casaco cheio de lúpulos. E as informações Low Carb, Befit, 60% menos calorias. A tampinha preta não traz nenhuma arte estampada. Bom, como a gente pode ver, é uma cerveja de baixa formação de espuma e baixa retenção, está se dissipando bem rápido. Ela é levemente turva, uma cor amarelo palha. Essa turbidez provavelmente é por conta do malte de trigo. Ela tem um perlage bem tímido acontecendo, eu vejo com indefinição aqui do outro lado. A espuma está baixando bem, apesar de ser uma espuma branca cremosa. Um aroma intenso de lúpulos americanos, bem frutados, cítricos, lúpulos americanos, maracujá e manga em primeiro plano aqui, o que é bem característico do estilo. É uma Session IPA, então eu acredito que ela mantém o que uma Session IPA propõe, mesmo ela sendo uma Session IPA Low Carb. Espuma tá uma fina capa aqui que daqui a pouco vai se dissipar. Saúde!
corpo baixo. É claro, a gente está falando de uma cerveja que teve retirado carboidratos e açúcares residuais, ou seja, tudo aquilo que dá corpo à cerveja foi retirado dela, então ela tem um corpo baixo. Mas ela tem uma textura veludada nesse corpo, uma boa carbonatação, e principalmente um perfil lupulado bem interessante. Ela não tem um alto amargor. Para quem não está acostumado vai ser bem amarga, mas ela não tem um amargor tão intenso. Ela é focada muito mais em lúpulos de adições tardias, de final de fervura, onde o sabor dos lúpulos está muito mais presente do que o amargor em si. Isso acontece porque, para que a gente traga amargor a partir dos lúpulos, é preciso que eles sejam infusionados numa temperatura elevada, acima dos 80 graus, para que os alfa-ácidos presentes nas moléculas de lúpulo sejam isomerizados e tragam com isso amargor. Quanto mais tempo esses alfa-ácidos forem expostos a altas temperaturas, maior será a isomerização e maior será o amargor proveniente desse processo. Se a gente adiciona os lúpulos mais ao fim da fervura, a gente vai preservar muito mais aromas e sabores do que o amargor em si, porque para ter o amargor a gente precisa que esses alfa-ácidos fiquem um tempo em isomerização. Quando a gente adiciona os lúpulos mais próximos ao fim da fervura, o que a gente chama de adições tardias, a gente vai estar carregando a cerveja com aromas e com sabores e menos amargor, porque os alfa-ácidos vão ficar menos tempo em exposição ao calor, ou seja, eles vão ficar muito menos tempo sendo isomerizados. E uma coisa que é importante levar em consideração, se a gente colocar o lúpulo mais para o início da fervura, a gente também tendencia a perder aroma e sabor, porque são compostos que se volatilizam ao longo desse processo. Conforme a evaporação do mosto cervejeiro vai acontecendo, vai se dissipando também muito desse aroma e muito do sabor. São compostos que volatilizam com muita facilidade. Por aqui não ter harsht nenhum, não está disposto aqui, pelo menos não no rótulo, eu acredito que essa cerveja tenha tido um processo de First Wort Hopping. O que é isso? Eu acho que teve adição de uma carga de lúpulos antes da fervura iniciar, ou seja, no processo de aquecimento para a fervura do mosto, e tivemos as adições tardias de lúpulo para se manter sabor e aroma. O First Wort Hopping traz mais amargor, mas tendencia a ter menos sabor e aroma. Mas o First Wort Hopping também volatiliza compostos que trazem aquele harsht, aquela aspereza que muitas IPAs costumam trazer. Aquele lúpulo que desce meio quadrado, meio ácido, áspero, rascante. E isso acontece devido a compostos que deveriam ter sido volatilizados e que não foram. Quando a gente faz essa técnica de First Wort Hopping, esses compostos costumam ter um bom tempo para volatilizar e fica um amargor mais redondo. Porém, ao alto tempo de isomerização dos alfa-ácidos traz também um alto amargor, o que é totalmente aceito em cervejas que têm um perfil mais lupulado, que é o caso das IPAs. No caso aqui, eu acho que o amargor está bem baixo, então eu não sei se houve o First Wort Hopping, apesar de estar muito suave, eu não vejo característica nenhuma de harsht aqui nessa cerveja, mas ela tem um sabor acentuado, então certamente houve adições tardias. O que eu tenho dúvida é se houve o First Wort Hopping para deixar esse residual de amargor um pouco mais redondo, mais suave, mais palatável. Iniciante é uma cerveja lupulada, baixo amargor, mas existe. Ela traz principalmente essas notas de maracujá, de manga, de frutas tropicais, frutas amarelas, frutas com caroço, um pouco de frutas cítricas. Ela é bem seca, ela é muito seca, justamente porque se retirou tudo que existia de compostos aqui que
trouxessem algum tipo de corpo para essa cerveja, então ela seca muito rápido. Consequentemente, isso aumenta a drinkability da cerveja e a gente tem vontade de beber o tempo todo. Mas o amargor está presente, ela é uma cerveja lupulada, ela é uma Session IPA. Se vocês já estão começando a adentrar nesse universo das cervejas lupuladas, é um amargor super tolerável, super fácil e as notas de sabor estão muito mais presentes do que as de amargor. Então eu acho que para os iniciantes que já estão começando a buscar cervejas lupuladas, eu acho ela uma excelente forma de conhecer notas sensoriais diferentes e conhecer um perfil de cerveja diferente. Uma cerveja low carb, uma cerveja de baixa graduação alcoólica, é uma Session IPA. É uma cerveja que eu acho que vai chamar a atenção e vai mostrar possibilidades diferentes do que a gente está acostumado. Já para quem não está acostumado com amargor, não é o momento. Em ocasiões futuras, provem dessa cerveja, porque o amargor está presente. Isso é uma coisa que tem que se ter em mente. O amargor está presente. Ela é uma cerveja lupulada. É um baixo amargor? É, mas é um amargor que existe. Hopheads, lúpulo-maníacos, iniciados. Uma Session IPA muito bem feita, gostosa, com todas as características de uma Session IPA e mais. Um corpo muito baixo, um corpo muito leve. É uma cerveja refrescante, é uma cerveja seca, de alta drinkability, gostosa de beber. Acho que vai acompanhar diversas ocasiões. E também é uma forma de conhecer uma cerveja low carb, vai que vocês estão buscando também uma cerveja para o dia a dia. Boa drinkability, bom custo-benefício, essa garrafa aqui me saiu menos de R$5. E eu acho que vale muito a pena a gente ter opções, até para quem está, por exemplo, num processo de emagrecimento, numa dieta um pouco mais rígida, ou simplesmente não está a fim de ingerir grandes quantidades de álcool, mas não quer deixar de beber uma cerveja bem feita, uma IPA para o dia a dia, sentir os sabores de lúpulos. Nós que curtimos lúpulos somos apaixonados por esse sabor. Então eu acho que é uma opção muito legal, muito bem feita, muito honesta e que traz todas as características que o estilo propõe, além de todas as características que ela mesma propõe, que é ser uma cerveja de baixa graduação alcoólica e baixo teor calórico. Saúde!